O Evangelho segundo narrativa de Romanos, no seu capítulo 10, verso 14, nos diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esses versos 14 a 17 nos falam a respeito da solução para a rejeição que Israel teve com relação ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre este aspecto que o apóstolo Paulo está tratando com os judeus que estavam na cidade de Roma, conforme a menção dessa importante epístola aos romanos. O apóstolo Paulo, ele dá uma abertura nos capítulos 9, 10 e 11 para tratar do tema com relação à salvação, à justificação pela fé por parte de Israel. O capítulo 9 nos falam a respeito do passado, daquilo que Deus realizou através dos patriarcas, através da lei, dos sacrifícios, através dos profetas, e como Israel foi tratado por Deus. Mesmo assim, quando chegou o Messias, eles não o aceitaram. O capítulo 10 vai falar a respeito do presente, em qual Israel está inserido. Eles estavam rejeitando a justiça de Deus pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo dessa rejeição e mostrando o seu testemunho para aquelas pessoas que residiam na cidade de Roma. O capítulo 11 vai falar a respeito do futuro de Israel, como Deus iria tratar Israel no futuro. E na passagem que acabamos de ler, ela é usada com a intenção de muitos projetos missionários na igreja, o que não deixa de ser apropriado para o envio de missionários. Mas a sua aplicação principal está dizendo com relação à nação de Israel. A única maneira de os judeus incrédulos serem salvos é invocando o Senhor. Antes, porém, de invocarem seu nome, é preciso que creiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crê que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e o Messias de Israel. Também significava crer em sua morte, em sua ressurreição, como o apóstolo Paulo diz neste capítulo 10 de Romanos:
Nos versos 9, ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. De modos que, a fim de crer, deveriam ouvir a palavra do Senhor, como está no verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que um arauto da palavra precisa ser enviado. E quem envia é o Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, nós vemos em Atos capítulo 13 como a igreja de Antioquia preparou esses missionários para o envio às cidades ali da Ásia para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 15 do capítulo 10 de Romanos diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Então são palavras que o apóstolo Paulo utiliza do Antigo Testamento, como por exemplo, Isaías fala sobre isso, o próprio profeta Naum fala sobre isso, que mostrava que a destruição do Império Assírio, os inimigos odiados dos judeus, e também os ninivitas, que era uma cidade importante, mas era um lugar perverso, para o qual Deus já tinha enviado Jonas, cerca de 150 anos, antes de Naum escrever essas palavras. Deus havia sido paciente com Nínive, mas seu julgamento estava próximo. Era essa coisa boa que o mensageiro, no caso Naum, anunciava aos judeus, e era isso que tornava seus pés tão formosos. Isaías usava de declaração para um acontecimento futuro, que seria a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenial. Então, o mensageiro dos pés formosos anunciava que Deus havia derrotado os inimigos de Israel e que o Messias futuramente iria reinar em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo aplica essa situação ao presente. Os mensageiros do Evangelho, eles levam boas novas a Israel hoje. E algumas versões da palavra de Deus referem-se à aplicação ou à proclamação do Evangelho da paz. Essa paz é a paz com Deus, como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a paz que Cristo trouxe entre tanto os judeus como aos gentios. E isso é corroborado com Efésios capítulo 2, verso 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade,
isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Dessa maneira, o Senhor Jesus, ele formou um só corpo, que é a igreja do Senhor. E a solução para a rejeição de Israel é ouvir o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, crer no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o profeta Isaías, como é citado no texto de Romanos, capítulo 10, que nós estamos meditando, ele já dizia para a nação de Israel, isso no capítulo 53, que ele inicia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, e ele aponta para um renovo. Esse renovo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que, infelizmente, nem todo Israel obedeceria à palavra de Deus. E de maneiras que é uma das mensagens messiânicas mais magníficas do Antigo Testamento. E isso também nos refere à nação de Israel. No entanto, muitos rabinos da antiguidade consideravam estas palavras um retrato do Messias sofredor, levando sobre si os pecados do povo. Foi este questionamento que aquele eunuco, ele perguntou para Filipe, quando ele retornava de Jerusalém para a sua terra, ele perguntava de quem estava falando o profeta Isaías. E Filipe, se aproximando daquela carruagem, falou que falava do Senhor Jesus Cristo. E no tempo de Isaías, o povo não creu na palavra de Deus e continua se recusando a crer até hoje. Dessa maneira, o apóstolo Paulo está tratando mesmo uma nação que viu os milagres do Senhor Jesus Cristo. Essa nação se recusou a crer pelo fato de não terem crido. Haviam sofrido o julgamento e não eram mais capazes de crer. Convém observar que, aplicando para os nossos dias, que crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também de obedecer. Não crer em Cristo é desobedecer a Deus. E o apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, ele, no capítulo 17 de Atos, verso 30, ele diz muito claramente: mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Essa é a mensagem. É uma ordem, é um mandato de Deus. O maior pecado que podemos cometer é o pecado da incredulidade. Não crer no Filho de Deus. De maneiras que isso é muito importante. E o que estava acontecendo com Israel. E é o que está acontecendo também em nossos dias. O Senhor Jesus está voltando, mas, infelizmente, muitos creem apenas no Senhor Jesus no sentido histórico, mas não creem
como Senhor e Salvador de suas vidas. Romanos capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Este é o comportamento que nós devemos ter para com a palavra do Senhor. Crer e obedecer. A verdadeira fé, ela deve influenciar a vontade humana. E o resultado é uma vida transformada. Não se pode jamais subestimar o ministério missionário da igreja. Apesar deste texto que estamos analisando ser uma palavra, uma passagem primeiramente para Israel, no seu cumprimento de Israel como nação, também se aplica a todas as almas perdidas ao redor do mundo. Essas pessoas não podem ser salvas se não invocarem o Senhor Jesus Cristo. Todavia, não podem invocar se não crerem. Por isso estamos pregando nessa manhã, suplicando a Deus que essa mensagem caia em boa terra, sejam realmente palavras que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas, que é a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé, Paulo está dizendo, vem pelo ouvir, de modo que devem ouvir a mensagem. Mas como hão de ouvir? É preciso que um mensageiro leve a mensagem até essas pessoas. Mas isso significa que Deus deve chamar um mensageiro e que este deve ser enviado. Será que, prezado ouvinte, você tem sido chamado para ser o mensageiro de boas novas do Senhor Jesus Cristo? Será, prezado ouvinte, que você tem aceito esta palavra e obedecido de todo o seu coração à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso, nós, como igreja do Senhor, devemos saber que a igreja, ela envia os missionários. É uma ordem lá de cima. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É um clamor aqui que nós estamos no nosso mundo. Como disse aquele rico para o pai Abraão quando estava em sofrimento: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. É um clamor que muitas das vezes não ouvimos com os nossos ouvidos, mas que sabemos que existe na humanidade. Eles não sabem exatamente o que é a sua necessidade e clamam. E nós que conhecemos a solução, que é o Senhor Jesus Cristo, devemos ir ao encontro desse clamor. O chamado que também devemos entender é um chamado de fora. Vem e ajuda-nos, como Paulo teve aquele chamado pelo anjo, passa a Macedônia e ajuda aquele povo. E deve ser também uma compulsão interior, como Paulo sentia. O amor a Cristo nos constrange, de maneiras que nós temos que convir que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que realmente possamos levar as boas novas do Evangelho, que obedeçamos essa palavra de envio
que o Senhor faz para nós nos nossos dias, mas também que haja uma grande colheita por parte de Deus por aqueles que estão totalmente perdidos neste mundo e assim voltarem para Deus, estarem com as suas vidas com aliança com o Senhor Jesus Cristo, para receber os benefícios que o Evangelho do Senhor nos proporcionam, principalmente o perdão dos nossos pecados, a esperança da salvação na eternidade. E o Senhor disse que as demais coisas seriam acrescentadas. Oremos. Senhor, que o teu Evangelho, que são boas novas, esteja nos corações dos nossos ouvintes, fazendo, ó Deus, aquilo que ele está destinado, que é a salvação, perdão dos pecados, a paz com Deus que excede a todo entendimento. Abençoa, Senhor, que haja muitas pessoas levando o Evangelho de nosso Senhor, como são formosos esses pés que evangelizam. E, ó Deus, que os ouvidos estejam atentos à Tua palavra, para que esta palavra caia em corações que tenham boa terra. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.